Aqui é o professor Gilberto falando, mais uma aula do nosso curso de diodos. Hoje a gente vai continuar as nossas explicações a respeito dos circuitos retificadores e hoje a gente começa com o nosso primeiro circuito retificador, que é o retificador de meia onda. Tá, na nossa aula passada a gente explicou sobre o conceito de fonte de alimentação e explicou também sobre o conceito dos circuitos retificadores. Olha só esse circuitinho aqui, tá? Formado por uma fonte de alimentação em corrente alternada. Eu tenho um diodo retificador, e também eu tenho um resistor aqui, tá legal? E aí o que é que acontece? A minha tensão de entrada é essa aqui, ó. É um sinal senoidal, tá? Corrente alternada, tá? Com o valor de pico, Vp representado aqui. Como é a tensão de saída desse circuito que eu estou dizendo que é um circuito retificador? Ou seja, quem é a tensão V0? Quem é a tensão nessa carga RL aqui, tá legal? Olha só, esse diodo, como a gente já viu, esse diodo ele vai conduzir, tá certo? Ele vai se transformar, utilizando, o modelo de tensão constante, ele vai se transformar em uma fonte de tensão constante no semiciclo positivo dessa tensão de entrada aqui. Tá legal? Então, quando essa tensão de entrada estiver no semiciclo positivo, o meu diodo ele vai conduzir, tá? Que é justamente isso que está ocorrendo aqui, ó. Quando eu estiver no semiciclo positivo, que é esse semiciclo aqui, ó, quando eu estiver no semiciclo positivo, esse meu diodo ele vai conduzir, tá? E vai se transformar em uma fonte de tensão constante, em que a tensão de saída vai ser justamente a tensão de entrada menos a queda de tensão do diodo, tá? E a forma de onda da saída vai ser bem parecida com a forma de onda da entrada, que é o que a gente está mostrando aqui, ó. Tá legal? Ou seja, vai ser justamente um esboço, vamos dizer assim, do semiciclo positivo, tá? No semiciclo negativo aqui, o meu diodo ele vai entrar no estado de bloqueio, porque a corrente vai estar no sentido não preferencial de circulação de corrente pelo meu diodo. E aí o que é que acontece? Ele vai se comportar como um circuito aberto, tá? Ele vai se comportar como um circuito aberto, consequentemente a corrente pelo meu circuito vai ser zero. Se a corrente pelo meu circuito vai ser zero, a tensão de saída nesse caso aqui vai ser nula, tal como a gente mostra aqui. Tá? Então, no semiciclo negativo, tá? Que é esse semiciclo aqui, a tensão de saída ela vai ser nula. E aí, no semiciclo positivo de novo, o ciclo se repete. Tá legal? Então, é por isso ó, que aqui eu retifiquei o meu sinal de entrada, ou seja, o que é a retificação mais uma vez? É você transformar um sinal que estava em corrente alternada, agora em corrente contínua, ou seja, e aí mais uma vez, o que é o sinal em corrente alternada? É uma onda que alterna, na verdade, entre o sinal positivo e o sinal negativo. E o que é o sinal em corrente contínua, ou a onda em corrente contínua, né? Perceba que essa onda aqui, ela só tem o sinal positivo, ela tem apenas um único sinal ao longo do tempo, que é o positivo. Então, eu converti um sinal em corrente alternada em um sinal em corrente contínua. Tá legal? Aí, nesse caso, aqui, perceba que esse circuito retificador é um circuito retificador sem o filtro capacitivo. Na nossa aula passada, a gente mostrou para você que tinha uma parte da nossa fonte de alimentação que tinha o filtro capacitivo. A gente vai fazer esse filtro capacitivo na nossa próxima aula. E aí o que é que acontece? A gente tem aqui as expressões sem o filtro capacitivo, tá? Só para que você veja quais são essas expressões. Quais são essas expressões sem o filtro capacitivo? Olha só, eu tenho algumas informações aqui para te dar. Quais são elas? Primeiro, qual é a tensão de pico da minha saída? Tá? Qual é a tensão de pico dessa saída aqui? Se você parar para observar, quem é a minha saída aqui? A minha saída eu disse para vocês, olha, quando estiver no semiciclo positivo, então vai ser justamente a tensão de entrada. Para eu saber essa tensão aqui, essa V0, eu parto da minha tensão de entrada, passo pela queda no diodo e eu chego em V0. Então a tensão de entrada, ou o pico da minha tensão de saída, ela vai estar justamente no pico da minha tensão de entrada menos a queda no diodo, que é justamente o que eu estou mostrando nesse gráfico aqui. Então perceba que o pico dessa tensão de saída vale justamente a tensão de pico da entrada menos a queda de tensão do diodo, que é quando ele se comporta como uma fonte de tensão constante, que é justamente essa primeira expressão aqui. Qual é a frequência desse sinal de saída V0, que é o que tem aqui? Perceba que esse sinal se repete
esse sinal se repete nesse ponto, no mesmo ponto em que o sinal original se repete, em que o sinal de entrada se repete também. Então a frequência desse sinal de saída é a mesma frequência do sinal de entrada, tal como eu estou dizendo aqui. E aí, pode ser mostrado, né? Pode ser mostrado que a tensão média, quando eu tenho essa forma de ondazinha aqui, do retificador de meia onda, pode ser mostrado que a tensão média desse sinal aqui, dessa forma de onda aqui, é justamente a tensão de pico da carga, ou seja, a tensão de pico da saída, que a gente determina aqui, dividido por π. Tá? Então, basicamente, esse é o retificador de meia onda sem filtro capacitivo. Na nossa próxima aula a gente mostra o com filtro capacitivo para que você verifique os conceitos do retificador de meia onda com filtro capacitivo. Tá legal? Então esses eram os conceitos que a gente tinha para apresentar sobre o retificador de meia onda. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, né, porque assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você e vai mostrar essa aula para outras pessoas também. E assim a gente juntos vai poder ajudar outras pessoas que queiram se beneficiar com esse tipo de conteúdo. Então, eu desejo bons estudos para você, fique bem e até a nossa próxima aula. Valeu e tchau!